Os governadores se reuniram hoje com o ministro da Saúde. Eduardo Pazuello apresentou um cronograma de disponibilidade de vacinas. E a gente mostrou, mais cedo aqui no Expresso. O governador do Maranhão, Flávio Dino, foi um dos que participaram do encontro e é com ele que a gente conversa agora. Governador, boa noite, bem-vindo de volta ao Expresso. Aqui Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Mona Lisa, é um prazer falar com você, também cumprimentar o Caio e todos os telespectadores. Prazer é nosso, Caio Junqueira, então, comigo, participando da entrevista. Governador, agora dá para acreditar que vai ter cronograma? Nós temos uma esperança grande que sim. Nós consideramos que a reunião teve esse passo positivo, que foi a apresentação do cronograma, que serve como uma referência de cobrança e de planejamento. Antes da reunião não havia sequer isto. Agora nós temos um compromisso do Ministério da Saúde que foi validado pelo Butantan e pela Fiocruz no sentido de haver esse fornecimento dessas doses de vacina até o final do ano, 454 milhões de doses, abrangendo também outros fornecedores. Eu considero que houve este avanço de haver um cronograma objetivo e de nós termos, ao mesmo tempo, a afirmação do conceito correto de pluralidade de fornecedores, não ficarmos apenas na mão de um ou dois fornecedores. Vamos agora, é claro, acompanhar para que haja a execução desse plano nacional, que é essencial para o nosso país. O governador, claro, o Caio vai fazer pergunta já. O senhor está num tom tão mais ameno, as outras vezes foi tão mais aqui acima. O que foi dito que o senhor deu uma relaxada aí na hora de contar sobre a vacinação? Porque do lado de cá, do balcão, a impressão que a gente tem é que o governo prometeu vacina, que não está amarrada ainda, que está negociando e o mundo está atrás de vacina. Então, por favor, conte o que aconteceu. Pura curiosidade jornalística, já deixo claro, governador. Eu sou uma pessoa que tem muita esperança, às vezes mais esperança do que crença. Neste caso, a esperança é muito forte, porque nós estamos no quadro dramático. E o ministro assumiu compromissos por escrito. Então, estava presente também o ministro Ramos, que chefia a parte política do governo, e estavam presentes os presidentes do Butantan e da Fiocruz. Então, creio que há um horizonte. Eu não posso, naturalmente, garantir, não me cabe fazer isto, mas creio que nós precisamos ter esse sentido de diálogo, sempre tivemos em relação a esta crise, e queremos crer que agora há pelo menos um horizonte concreto. Então essa foi a mudança, Mona Lisa, que eu identifico. Antes havia trevas absolutas. Hoje nós temos uma referência, pelo menos para cobrar e nos planejar. Vamos torcer e trabalhar juntos, tanto quanto possível, para que isso seja executado. E, obviamente, seremos os primeiros a afirmar, caso já nas próximas semanas, não haja a confirmação dessa entrega prevista para o mês de fevereiro. Se houver as entregas previstas até o final do ano, creio que nós temos, aí sim, pela primeira vez, um plano nacional de imunização que possa ser levado como algo sério, como algo realmente organizado. Como foi por escrito, Mona Lisa, é evidente que, a princípio, eu tenho a viva esperança de que isso seja cumprido. Caio Junqueira, chegue. Governador, esse encontro de hoje, na sua avaliação, ajuda a dissipar a necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito para analisar e para investigar a gestão Pazuello, especialmente na crise lá de Manaus, ou uma coisa não está ligada à outra? Acho que são dois temas de fato diferentes, uma vez que remanescem muitas críticas, muitos pontos de questionamento, não propriamente apenas sobre o ministro Pazuello. Eu acho que às vezes há uma ideia de transformá-lo em bode expiatório de opções erradas que estão no nível mais alto de governo. Mesmo o atraso na vacinação, nós sabemos que teve a condução direta do presidente da República. Então, eu defendo que haja uma CPI, acho absolutamente necessário que haja uma CPI, em nome da transparência, sobre todos os atos. Nós estamos num quadro gravíssimo, dramático, como mencionei, em vários estados brasileiros. Vimos aqui mesmo na CNN há pouco matérias sobre alguns estados que estão em colapso. Então, creio que um inquérito parlamentar é muito bem-vindo. E nós, claro, mantivemos o diálogo. É isto que eu acho que é democrático e necessário. Onde nós temos margem de diálogo e de atuação conjunta,
Fazemos e temos feito desde o ano passado. Agora, não podemos abrir mão das apurações quanto a irresponsabilidades de vários agentes públicos que nos conduziram, infelizmente, a este mau combate do coronavírus no nosso país. Fernando Mollica, o nosso analista, também participa. Mollica. Governador, boa noite. Nessa reunião, o ministro Pazuello apresentou aquela relação de vacinas e incluiu vacinas que ainda não foram aprovadas aqui pela Anvisa, que não podem ser adotadas nesse momento no Brasil. Ele disse que se é favorável àquelas mudanças feitas pelo Senado na medida provisória, mudanças que agilizam a aprovação dessas vacinas, e essas vacinas já foram compradas? Mollica, ele não se posicionou sobre esta temática da medida provisória, uma vez que ele aludiu muito rapidamente. Nós, governadores, temos uma posição muito clara no sentido de prestigiar o texto do parlamento e, com isso, nós temos vias mais rápidas de validação por uma questão racional e lógica. Se você tem agências reguladoras de outros países do mundo que estão confirmando essas vacinas e elas estão sendo aplicadas, nós não podemos nos apegar a certos rigores supostamente formais que acabem embaraçando a execução do principal, que é a vacinação, claro, com eficácia e com segurança. Não houve uma definição quanto a isso. Eu quero crer, à vista do cronograma que foi concretamente apresentado, que há uma visão do governo no sentido de aprovar outras vacinas. Ele apenas apresentou objeção jurídica no que se refere à Pfizer e também a Janssen. Em relação a outras modalidades, por exemplo, a Sputnik, ele que é mais falada, ele não apresentou nenhum óbice. Então, eu quero crer que a sinalização vai no sentido de elas serem validadas. De todo modo, há uma decisão, a meu ver, muito nítida na planilha, no documento ofertado, que o núcleo da vacinação brasileira está assentado no Butantan e na Fiocruz. Acho essa opção correta, inclusive. Essa opção dá aquilo que nós precisaríamos ter, que é a soberania vacinal, autonomia científica e tecnológica sobre as vacinas. Como o núcleo do plano é o Butantan e a Fiocruz, se isto andar, já é grande coisa. E aí COVAX Facility, Sputnik, eventualmente Pfizer, que eu acho que deve retornar ao debate, viram complementos do núcleo do plano que dependem, a meu ver, do Butantan e da Fiocruz. Como os presidentes dessas instituições respeitadíssimas do Brasil e do mundo estavam presentes, eu quero crer que o plano deve caminhar positivamente. Ainda que não seja 100%, mas se caminharmos nesta direção, teremos um alento para nós superarmos essa gravíssima crise. Governador, e sobre a possibilidade de priorizar ali os estados da região norte por causa das cenas e do que a gente está vendo acontecer, isso a gente trouxe numa apuração dos nossos analistas aqui da CNN, a Thaís Arbex e também o âncora Kenzo Matida, há alguns dias. Isso foi colocado para os governadores na reunião. Como é que os governadores se manifestaram? Isso de fato foi confirmado? Analisa, os governadores têm sido profundamente solidários com a nossa região, com a Amazônia Legal. Eu tenho a honra de representar como presidente do consórcio da Amazônia Legal. Isso no que se refere à oferta de leitos e também com a atribuição de uma espécie de cota especial de 5% de todas as vacinas disponíveis no Plano Nacional para destinação a esses estados da Amazônia Legal que hoje vivem um momento de maior sobrecarga. Vimos isso em Rondônia, vimos isso no Amazonas, oeste do Pará, Roraima, Acre e outros estados. Então, o que foi pactuado na reunião é que o Ministério da Saúde manterá nas suas mãos essa reserva técnica de 5% do total de vacinas para destinação de acordo com a agudização da crise nesta ou naquela região. Nesse momento, não há dúvida, até pela sazonalidade, que o destino devem ser esses estados da Amazônia Ocidental que vivem uma situação mais aguda, de modo que essa colaboração irá continuar. Caio? Governador, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reafirmou o que ele disse ao Congresso na semana passada, de que a expectativa é de que
todos os brasileiros estejam vacinados até o final do ano, ou ali, a portas fechadas ali, o calendário, o cronograma avança e isso não será possível? Ele reiterou esta meta de imunizar 50% da população até 30 de junho. Ele reiterou com muita convicção, assentado nesse planejamento que ele ofereceu aos governadores, e também as metas quanto ao segundo semestre, que tem ainda algumas indefinições que eu já mencionei, notadamente a situação da Pfizer e da vacina indiana e da própria vacina Janssen. Então, eu diria que, em relação ao primeiro semestre, eu percebi uma maior convicção do que em relação ao segundo semestre. De todo modo, temos uma planilha de 454 milhões de doses de vacina e quero crer que há, portanto, uma orientação política do governo no sentido de a Anvisa não ser embaraço e corrigir os erros, infelizmente, tomados no segundo semestre de 2020, erros esses que estão cobrando preço altíssimo. Infelizmente, Caio, nós não tivemos a mesma clareza no que se refere à temática dos leitos de UTI. De modo que eu acho que em relação à vacina nós avançamos. Infelizmente, em relação ao leito de UTI, ainda pairam muitas indefinições. Governador Flávio Dino, muito obrigada por mais uma vez atender ao nosso pedido. É sempre muito esclarecedora a conversa. Uma boa noite ao senhor. Estamos sempre aqui com os microfones abertos para olhar para o nosso país como um todo. Obrigada, boa noite ao senhor. Muito obrigado, boa noite. Obrigada. Caio Junqueira também, que participou comigo. Obrigada.